Marisa Marques é uma pessoa que mora no meu coração, que ela foi responsável pelo meu processo de habilitação há 5 anos atrás. Já, Saulo? Já, 5 anos, amiga. 5 anos atrás. Ela foi a psicóloga que fez as minhas entrevistas comigo e com meu ex-marido. E depois a gente teve o prazer de se encontrar nesse mundo adotivo, porque a gente foi se esbarrando nos eventos. Ela coordena o grupo Flor de Maio na Tijuca, que no momento está com as reuniões suspensas, não por conta da pandemia, mas por uma dificuldade de ter um local que acolha o trabalho deles na Tijuca. Mas ela continua coordenadora do Flor de Maio, junto de outras pessoas que são super envolvidas também com o mundo da adoção. E ela veio falar um pouquinho para a gente sobre esse tema que, para mim, é um dos mais caros e importantes para quem está dando o primeiro passo. Então, se você está dando hoje o primeiro passo, saiba que você chegou no momento certo e você vai falar com a melhor pessoa sobre esse tema, que é a espera. Com a palavra, Marisa Marques. Ai, obrigada, Saulo. É um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. É o meu tema predileto, é falar de adoção, não tenham dúvidas. E assim como o Saulo já falou lá no início, eu também adotei, né? E por isso me tornei também coordenadora, criei e coordeno o Flor de Maio. E a adoção é um tema maravilhoso, lindo, que mora e vive, né? Porque eu vivo a adoção plenamente na minha vida. Então, eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho falar também no Cores, né, Saulo? Feliz de ter participado da chegada do Teodoro, né? E, enfim, de tantas outras crianças. É um prazer para mim falar da adoção, e a adoção realmente é um tema que merece a nossa atenção. E vocês também merecem olhar para temas tão importantes e principalmente dessa oportunidade linda que a vida está dando a vocês, que é a adoção. E só depois de viver a adoção e de compreender o que o destino reservou para vocês, é que mais tarde, talvez no pós-adoção, a gente vai poder falar disso. E independente das dificuldades que surgem, né, gente, na vida, ainda assim é uma linda e uma grande oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhoria como ser humano, é a adoção. Então, eu convido vocês aqui hoje, eu imagino que todos aqui têm um maior de 18 anos, né? Que bom, eu também. Para a gente ter uma conversa realmente de adulto. E uma conversa que a gente possa falar da vida exatamente como ela é. E o meu privilégio e a delícia também da minha profissão como psicóloga e também das perícias psicológicas que eu faço para a justiça é exatamente poder ver a vida como ela é. Não é sobre os problemas e os conflitos só, mas a gente poder conhecer histórias de vidas. E as histórias de vidas e das relações, elas não são histórias fáceis. Elas são histórias que demandam da gente cuidado, que demandam da gente atenção, que demandam maturidade, que demandam busca e muitas vezes tratamento, né? O tratamento não é de algo ruim. Tratamento, quem se trata, busca melhorar, busca algo melhor. E isso é bom. Então, o tempo, né, gente? O tempo é o nosso maior desafio na vida, não só na adoção. Tempo, percebo, o tempo, ele segue firme todos os dias. 24 horas, uma hora tem 60 minutos, e faça o que você esteja o que estiver acontecendo com cada um, em qualquer lugar, de qualquer forma, o tempo é implacável, ele segue. Então, talvez, quando a gente pensa no tempo, não é sobre a quantidade. E é isso que eu quero
tecer com vocês aqui hoje, a respeito do tempo e essa espera, é sobre como nós esperamos, como nós lidamos com esse tempo. É claro que eu vou me ater mais à adoção, mas a adoção, gente, é um processo de vida. Se vocês pensarem no que sobre a maternidade e a paternidade, e o desejo de ser pai, de ser mãe, e que antes de ser pai, de ser mãe, nós fomos filhos e somos filhos, porque essa é a única condição da gente estar no mundo, né? Porque nós somos gerados por um homem e por uma mulher, e estamos, né, e ganhamos a vida. Então, nós precisamos pensar como nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo, inclusive, que nós não sabemos quanto tempo será. Mas enquanto nós temos tempo, e estamos no tempo e na vida, a gente pode pensar como queremos viver esse tempo. E isso vale também, principalmente, quando a gente espera um filho por adoção, como eu quero, e agora, para a gente avançar, como eu devo esperar esse filho por adoção. Porque esperar um filho por adoção, vocês sabem que é diferente de um filho biológico. No final das contas, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Ok. Mas o processo, vocês estão vivendo, né, como eu também já vivi, ele é diferente, né? No processo biológico, nós temos uma gravidez que deve ser de 9 meses, ela pode se antecipar, pode passar um pouquinho, mas a gente sabe mais ou menos que é dentro daquele prazo, né? Na adoção, não. Na adoção, é claro que depende do perfil, depende de muitas coisas, mas esse tempo nós não sabemos, né? Então, gente, a pergunta que é muito interessante, que sempre quando eu faço um processo de habilitação, que um dos processos mais recorrentes que eu faço é de habilitação para adoção, quando eu pergunto, ficou alguma dúvida? Normalmente, essa pergunta nunca se cala. Tem, assim, uma ideia de quanto tempo a gente, né? Qual é o tempo? Mais ou menos, você sabe quanto tempo ainda, quanto tempo vai levar para a habilitação, quanto tempo eu vou esperar, quanto tempo meu filho vai chegar. E aí, na mesma sequência, né, dentro dos grupos que eu também coordeno, Flor de Maio fez 10 anos esse ano, assim, qual é a minha questão em relação a esse tempo, né? Será que eu vou ter tempo de ser mãe, de ser pai? Será que eu vou ser avó e não mãe, né? E aí eu convido vocês a pensar um pouquinho mais sobre a gente avançar na questão do tempo e deixar um pouquinho o tempo na questão da qualidade, da temporalidade, né, da quantidade, e a gente poder pensar na qualidade. Então, o que vocês poderiam dizer, né, pensando agora, o que foi melhor? O que vocês percebem que foi melhor ou que é melhor? Né? É ter filho cedo? É ter filho mais tarde? Ter sido criado pelos avós? É ter crescido na cidade natal? Ou ter crescido em outro país? Então, percebam assim, qual é a noção que nós temos do que realmente deve acontecer na nossa vida e como deve acontecer para que a nossa vida seja boa, seja plena, para que a gente seja feliz. Vocês acreditam que existe um padrão, algo engessado, que a gente possa dizer, só é boa mãe quem foi mãe jovem, ou só é boa mãe quem teve na idade que deve ser mãe? Eu sei que dentro do biologismo, tem um tempo, né? A mulher tem um tempo biológico. Mas na adoção, isso não é bem assim. Embora a gente tenha que ter o cuidado também para que um casal, por exemplo, muito idoso, reflita sobre o tempo que ele vai ter ainda com a criança. Sim. Mas eu estou querendo pensar antes com vocês sobre os padrões e as expectativas que nós geramos na nossa vida
e o que que isso faz com a gente na vida, né? E aí, para a gente perceber como que nós brigamos muito com o tempo, nós brigamos muito com a vida. E a vida quase sempre nunca é e nunca foi como a gente idealizou. E nem por isso ela foi necessariamente uma vida ruim. Então, o chamado, né, gente, aqui, por isso que eu brinquei, mas falei sério com vocês, a questão da gente poder ter um papo de adulto, porque certamente vocês já passaram por muitas coisas na vida, certamente cada um de vocês tem uma história de superação para poder contar, certamente vocês já enfrentaram muitas dificuldades e conseguiram passar por elas. Então, perceber o quanto nós também somos seres criativos, resilientes. Essa pandemia, então, né, é que mais está mostrando nesse momento essa capacidade e esse potencial, essa habilidade de todos nós, né? Eu, na minha prática, né, na minha atividade, eu realmente eu fico encantada de escutar as histórias, de acompanhar pessoas, né, e ver assim, depois dos surtos iniciais, né, gente, para a gente se readaptar, vem, né, quando eu me entrego, quando eu aceito o momento, a realidade, como eu fico pleno, e aí eu me abro para ser criativo, né, e para superar e para viver as coisas que eu preciso de viver. Mas tem algo importante que eu preciso dizer para vocês também. Por isso a conversa tem que ser muito franca e a gente precisa compreender este universo. Para começar, gente, quando a gente fala no tempo de espera, nós precisamos pensar primeiro na criança. Esse processo, vocês são muito importantes, muito importantes. Sem vocês, não há adoção. Sem vocês, essas crianças não terão famílias. Mas o olhar primeiro é para elas. Então, quando a gente pensa no tempo, quem não pode esperar são elas. Porque vocês querem filhos e isso está tudo certo. Um casal que se ama, que quer construir uma vida junto, que quer constituir uma família, está tudo certo em relação a isso. Os filhos fazem parte. Mas as crianças, elas precisam. Para que uma criança se desenvolva bem, ela precisa desse cuidado exclusivo, ela precisa de uma família, ela precisa desse amor, de uma família, de uma identidade. Então, ela precisa, e ela que não pode esperar. Vocês querem e tá tudo certo, mas as crianças, o tempo corre pior para elas, né? Então, na verdade, eu fiquei pensando numa espera e assim, a maioria das pessoas pensam que elas estão numa fila. E aí eu fico imaginando, eu sou uma pessoa, assim, eu tinha uma tia que ela é falecida, uma tia muito querida, que ela dizia, e aí vocês vão dizer se vocês concordam com ela ou não, que carioca adora uma fila. E ela dizia o seguinte, que carioca primeiro entra na fila, se ele viu uma fila, primeiro ele entra, depois ele pergunta para que serve. E eu, como sou metade mineira, metade carioca, eu não gosto muito de fila. Então, assim, se eu vejo uma fila, pode ser para o que for, eu não quero entrar. Então, e eu quando me imagino numa fila, e quando se não tem jeito, eu preciso de entrar numa fila, eu quero logo que essa fila ande. Eu imagino que as pessoas também, né, que estão numa fila, e a fila fica ali empacada, ou se a fila é muito grande, né, a gente quer que a fila ande. E à medida que a gente vai ficando numa fila, não tem como, né, gente? O supermercado, então, é ótimo para a gente pensar isso, né? Porque daqui a pouco a gente já está olhando, a gente já, assim, né, vê, se empacou, como é que aconteceu, né? Você já começa a ficar nervoso, daqui a pouco você já está xingando. Então, a espera é muito ruim.
a espera maltrata, né? E a metáfora, a imagem da fila, ela é perfeita, porque não tem nada pior do que a gente ficar muito tempo numa fila. E isso é um perigo, sabe, gente, no universo da adoção e nesse projeto de ganhar um filho, e ganhar um filho numa fila, numa espera para a chegada desse filho, né? Então, eu convido vocês a pensar que nós devemos abandonar essa espera, né? E passar a modificar o verbo para aguardar. Aguardar, que eu fui até olhar, né, no dicionário assim para me enriquecer um pouco mais né, dos sinônimos, e eu achei maravilhoso, né, que aguardar também tem o sentido de observar, também tem o sentido de respeitar, e ele também tem a ver com aceitação e compreensão. E eu achei isso perfeito para esse processo, né? Até porque, eu não sei se vocês sabem, por que eu estou falando essa questão da fila? Porque, dependendo do perfil de vocês, vocês imaginam que vocês, então, estão num sistema, um sistema lógico, né? Então, é como se vocês tivessem, nesse sistema, tivessem várias gavetas, vamos dizer assim, e que vocês, dependendo do perfil de vocês, vocês estão em diversas gavetas. Por exemplo, eu quero o meu perfil, eu não tenho distinção de sexo, não tenho distinção de raça, mas eu tenho idade de 0 a 2 anos, por exemplo, né? Então, eu vou estar numa gaveta de uma menina branca de 0 a 6 meses. Eu vou estar numa gaveta de um menino branco de 0 a 6 meses. Eu vou estar numa gaveta de menina parda de 0 a 6 meses. Vou estar em outra gaveta de menina preta de 0 a 6 meses. E assim segue. Claro que essas gavetas estão organizadas de acordo com a data de sentença de vocês, né? Mas percebe quanto mais amplo for o meu perfil, em mais gavetas eu estarei. E essa fila, gente, ela só se forma quando a criança chega. Então, quem forma a fila é a criança. Então, chegou uma menina de 1 ano negra. Então, nesse momento, pela data de sentença, o sistema faz o cruzamento de dados e a fila se forma, então, naquele momento para a criança. Então, percebam que isso corrobora ainda mais porque eu estou falando para vocês, que nós, então, não estamos numa fila, nós estamos realmente aguardando, né? E esse aguardar, gente, é que a gente agora precisa de cuidar, né? Porque quem se coloca nesse projeto, quem está nesse projeto, na verdade, deve se colocar disponível para uma criança. Porque, aliás, né, o novo paradigma da adoção, que veio, inclusive, com a nova lei de adoção de 2009, que antes se buscavam crianças para as famílias, né, e que esse paradigma foi invertido a partir disso, porque o sujeito de direito e prioritário, de acordo com o ECA, é a criança, por razões que a gente não precisa nem de discutir mais aqui, né, é que ela é que necessita e a adoção, então, é para ela, né? Então, todo esse processo é feito para ela. Então, a gente não busca crianças, filhos para vocês. Toda essa preparação, todo esse cuidado com vocês, na verdade, é olhando para as crianças. Nós queremos que vocês sejam muito felizes. Nós queremos que vocês estejam bem conscientes desse projeto, porque nós queremos que essas crianças tenham pais que acolham e saibam lidar com o processo que elas estão vivenciando. Isso é muito importante. Por isso, nosso também cuidado, nosso olhar atento a vocês. Isso aqui não é um julgamento sobre vocês.
nem o processo de habilitação. Isso é um cuidado com as nossas crianças. Essas crianças, a adoção, ele é um processo muito lindo, quando a gente acolhe com muito amor um filho que a gente quer dar o melhor para ele. Mas antes disso, essas crianças passaram por uma história muito difícil, né, que é a história do abandono. E muitas crianças também, além do abandono, elas foram abusadas, elas foram negligenciadas, elas foram maltratadas. Então, antes da reversão dessa história, né, a adoção traz uma história triste também. E a gente não pode ignorar isso. Não é dizer a partir de agora essas páginas serão arrancadas e elas não existem mais. Né? Essas páginas fazem parte da história da criança e vocês serão responsáveis por cuidar disso até que ela se torne um adulto capaz de, a partir de, né, de ser adulto e ter condições de continuar cuidando disso ao longo da vida deles. O sucesso da adoção, gente, não é quando vocês recebem a certidão de nascimento do filho de vocês com o nome dos seus pais. O sucesso da adoção é uma relação bacana de pais e filhos. O sucesso da adoção é uma relação para a vida toda, que é a relação de pais e filhos. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu organizei para eu não me perder um pouco, né? Para eu ter uma linha aqui de raciocínio. Então, vocês precisam estar disponíveis. E é disso que se trata esse processo. É vocês chegarem a uma vara de infância e estarem passando por esse processo e sinalizar durante esse processo, olha, nós, né, ou quem, porque tem as adoções monoparentais, eu ou nós estamos disponíveis. Se uma criança, ou mais até, né, se for o caso de adoção de irmãos, se uma criança ou se mais crianças precisarem de nós estaremos disponíveis. Nós estaremos disponíveis e estaremos nos preparando para acolher essa criança com a história, inclusive, que ela vai trazer. Porque ela vai trazer uma história difícil. Ela vai trazer uma história difícil que vocês vão ter que aprender a lidar com elas. E isso, gente, isso não é uma dificuldade que eu estou colocando para vocês, não. Porque, sinceramente, vamos continuar no nosso papo adulto. Vocês conhecem alguma coisa boa na vida que não tenha sido difícil? Ser difícil é que nos dá esse parâmetro e esse valor. Porque criar um filho, educar um filho, é a coisa mais difícil que existe no mundo. E por isso é tão bom. Eu sempre brinco dizendo, né, que quando os filhos dormem, quando a gente olha eles dormindo, né, gente, nossa, o amor transborda. Né? A gente olha aquelas criaturas dormindo, aqueles anjinhos, a gente pensa, nossa, como eu amo essas criaturas, né? Porque é exatamente isso, né? O amor, ele cresce no cuidado diário, na nossa atenção, no nosso esforço com essas criaturas que dão tanto trabalho como é um filho, né? Então, não é algo que vai compensar vocês, principalmente por uma espera dolorosa numa fila, né? Então, as crianças não vão compensar vocês de nada disso. E isso é o grande perigo da gente não ter atenção sobre essa espera, principalmente se a gente se imagina numa fila que, será, qual é o meu número? É 3.000, não sei quanto? Meu Deus do céu, isso não vai chegar nunca. Né? Eu vou mofar. Eu não vou ser nem avó, vou ser bisavó, né? Quando essa criança chegar. Isso maltrata, gente.
Quando essa criança chegar, você vai estar tão sofrido, tão maltratado, que vocês vão querer que essa criança compense. E ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. E aí, e ela vai vir maltratada também. Vocês imaginam a catástrofe desse encontro, né, de pais cheios de dores e de filhos cheios de dores, mas quem é o adulto da história? Quem são os pais? Né? Eu vivi isso, né? E por isso eu falo com vocês assim, de cadeira. Eu estou na cadeira, mas é de cadeira mesmo, né? Porque eu vim de uma história de muitas perdas gestacionais e a minha filha teve muita dificuldade em se vincular a mim, justamente pelas questões da figura materna dela. Então, mas ainda bem, né, que em algum momento eu saí da minha criança sofrida, ferida, e pude então crescer, me tornar mãe e dizer, eu é que vou resolver isso. E foi justamente a minha postura adulta, de mãe, que ajudou. Mas isso é um papo para uma outra live, tá, gente? Um outro encontro. Então, vamos prosseguir, né? Entender que essa espera, ela pode gerar muita dor, muita frustração, porque não é rápido, né, gente? O perfil da maioria de vocês, eu não sei, né? Porque a gente não teve tempo de se apresentar e isso fica muito extenso. Mas a maioria, né? Como eu vi no último censo aí que a gente viu aí sobre o SNA, a maioria está entre o perfil de 0 a 6 anos. Então a maioria de vocês tem o mesmo perfil. Então significa que tem um tempinho aí para vocês ainda aguardarem o filho de vocês, né? Então vocês precisam cuidar dessa espera, porque se vocês não cuidarem dessa espera, vocês vão começar a se sentir muito frustrados no projeto de maternidade e paternidade, né? E corre o risco de depois, né, essa dor e essa frustração ser depositado na conta da criança, e a criança não vai dar conta disso, né? Eu vou repetir isso de novo, porque isso é muito importante, muito importante. E todo o sucesso da adoção, gente, e quando eu falo sucesso da adoção, é da relação que vocês vão ter ao longo de toda a vida de vocês com os filhos. Esse é o sucesso, né? E claro que o que eu quero dizer aqui hoje também não vai se esgotar, né? Vocês devem continuar frequentando os grupos, justamente para que a gente possa estar compartilhando essas experiências de vida, essas histórias, né? Vocês devem procurar filmes, leituras, tudo que falam da adoção. Eu posso sugerir aqui ainda hoje para vocês, né? Que tem muita coisa maravilhosa para vocês seguirem. Bom, já que eu falei, eu vou até dizer, né, de uma vez, nós temos uma série maravilhosa que a maioria já conhece, né, que Annie with Annie, que está no Netflix, que além que como pano de fundo, né, tem a adoção, mas vocês vão perceber depois. Mais tarde a gente conversa, tá? Depois da adoção, mais para frente, vocês compreenderem que a adoção é muito mais do que ganhar um filho. A adoção é uma compreensão de mundo, é uma compreensão da importância de todos, do sentido de coletividade, da diversidade, das diferenças, né? Então, se quem adota puder aproveitar a oportunidade que o destino sorriu para vocês através da adoção, vocês vão compreender um universo realmente maravilhoso. E Ennio Feni fala disso com maestria. Por isso ele toca tão profundamente a todos nós, né? Embora seja de uma outra época, em um outro país, né? Mas traz todo esse sentido de mundo, coletividade, diferença, diversidade, sentido de coletividade, amor ao outro,
né? Compreensão, empatia pelo outro, né? Então é muito lindo. Uma que eu estou assistindo ainda, mas eu fico com, às vezes quando começa a terminar, eu começo a economizar, porque eu não quero que acabe, sabe? Então eu assisto um capítulo, demora um tempo, porque eu fico pensando, não quero assistir o último, porque o último vai acabar, que é o This Is Us, né? Também maravilhosa, que tem também, né, como um dos panos de fundo a adoção. E é a mesma coisa, né, gente? This Is Us, então, é mais completo ainda do que N, porque uma que fala do momento atual, né? Tem aqueles recortes de tempo, meio que no estilo Almodóvar, né? E que é maravilhoso a gente percebeu uma fala do passado com uma fala presencial e traz tudo, né? Todos os temas que nós vivemos na atualidade tem nessa série maravilhosa. E filmes, né? Vocês podem pensar no Lion, que é um filme maravilhoso, né? Que tem a ver com a adoção de outros países, né? De adoção de uma criança maior, de uma criança que era de rua, lindo, maravilhoso, emocionante. Tem um filme muito engraçado, mas é muito bom, assim, que traz uma pegada muito da sensação da gente mesmo, natural, que é, de repente, uma família, né? Que eu acho maravilhoso aquele momento em que eles entram em contato com aquele desespero, né? Aquele surto inicial da adaptação das crianças, que eles dizem... Vou dar só um spoilerzinho, tá, gente? Só rápido, mas não é o final, não. Que eles dizem... a mulher diz para o marido, né? Você está gostando deles? E ele diz... Não, porque isso é uma coisa difícil a gente admitir, tá, gente? Não tem nada de errado nisso, não. O amor é uma construção. É uma construção. Vocês não vão amar o filho de vocês quando eles chegarem, não. Tá? Não vão amar, não. Vocês... E aí o que o filme coloca, assim, é muito bom, porque eles falam assim, eu estou odiando essas crianças, nós estamos odiando essas crianças. Isso é ótimo, porque isso nos conecta realmente com um sentimento muito real, que é, de repente, a sua vida virar de cabeça para baixo e você imaginar, meu Deus, nunca mais isso vai acabar, né? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? E agora? Né? E eles começam a armar um plano de devolver as crianças sem que eles possam, né, serem penalizados ou, enfim. E aí eles veem que realmente isso é uma ideia estapafúrdia, que não tem como isso se dar mais, que eles agora têm que seguir, né? Mas esse é um sentimento muito real e a gente precisa ter coragem de falar disso também. Por isso eu gosto tanto desse filme, né? Que a gente precisa também compartilhar isso, coisas reais da vida. Ultimamente eu tenho andado até meio Nelson Rodrigues, porque quando a gente fala em Nelson Rodrigues, todo mundo pensa em sexo e pensa em promiscuidade, né? E, no entanto, ele trazia muito a vida como ela é. A vida como ela é. Né? E com uma ideia, como aqui nós somos todos maiores de 18 anos, né, gente, um pouquinho mais, nós podemos falar disso, né? E perceber que a vida de cada um de vocês, né, tem as especificidades, não tem nada de errado com a vida de vocês, não tem nada de errado com o que aconteceu com a vida de vocês. Nós vivemos, às vezes, vidas tão idealizadas, como as histórias da carochinha que contaram para a gente a vida toda. Outro dia alguém me mandou uma foto de um castelo maravilhoso, eu olhei e falei, uau! Depois eu pensei, será que eu moraria num lugar assim? Eu fiquei olhando, olhei e falei, gente, cruzes, eu acho que eu jamais gostaria eu acho que eu jamais quereria morar num castelo. Coisa horrível, né? E aí, e o sonho da gente muitas vezes é um castelo. Olha para você ver que loucura. Né? E aí eu olhei para minha casa, me deu até um alívio, sabe, de pensar que eu estou aqui, ainda bem, né? Minha casinha, sabe, pequenininha, ótimo, né? Então, são coisas que a gente precisa realmente desmistificar e pensar e se dar conta que eu tenho tudo às vezes para ser feliz, né? E fico olhando para fora e fico olhando para outros lugares. E por que eu estou falando disso, gente? Porque tudo isso é muito importante no processo de adoção. Os filhos não vão compensar a gente pela nossa vida.
Os filhos não vão salvar o casamento de vocês. Aliás, se vocês ainda não se deram conta ou não sabem, se tem uma coisa que ajuda a separar um casal, é um filho. Tá, gente? É um filho. Olha o Saulo. Olha, mas não quer dizer. Aliás, eu preciso consertar só uma coisinha aqui. Um filho une um pai e uma mãe, ou dois pais ou duas mães, para a vida toda. Os pais, as mães, tá, gente? Para a vida toda. Agora, o casal não. O casal precisa estar fortalecido, né? E trabalhando as suas pendengas, porque todo casal tem, gente. Vamos combinar que essa história de casou e foi feliz para sempre é conto da carochinha. Casamento é difícil pra caramba. Pra caramba. Né? É um, um olhar atento diariamente. Diariamente, é um cuidado diário. A gente distrai e pronto. Já está lá tudo enrolado, né? E por isso, uma relação cuidada, ela dá muito trabalho e também por isso ela é boa, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Daqui a pouco vocês vão me matar, né? Quem falou? Mas eu gosto é porque essa ela tá falando mais da. A que eu fui, o tema é a adoção tardia. Nossa, a adoção tardia e a adoção de crianças especiais. Nossa. Uhum. Ó, alguém já colocou os filmes aqui. Gente, mas olha só, os temas, né? Às vezes, quando a gente fala, né, para os grupos, a gente fala sobre adoção, às vezes, quando a gente fala de uma forma muito romântica, né, tem pessoas que acham, né, lindo, e tem pessoas que dizem, fica falando muito romantismo e tal, e a gente não olha para o que tem que olhar, não olha para a realidade. Não tem a gente precisa ver que o que eu quero contar aqui para vocês, né, e tentar passar um pouquinho, né, da gente estar crescendo juntos nesse processo que eu também estou aprendendo todos os dias, estou aprendendo com os meus filhos, estou aprendendo na vida com os meus clientes, estou aprendendo com o meu marido, né? Nós estamos aprendendo sempre, e isso é maravilhoso, né? É bom eu estar lá com 100 anos e estar aprendendo alguma coisa ainda, 120, né? Quem sabe, né? Mas a vida sempre ela é generosa com a gente nesse sentido, né? Da gente não saber tudo mesmo. E todos os dias ter algo bom, ter algo. E quando eu digo bom, tá, gente? Eu digo que o ruim também pode ser bom, né? Porque às vezes as dificuldades, o que a gente passa de ruim também, aliás, é o que mais nos ensina, né? Então vamos lá. Então, muito cuidado, gente, nesse tempo com as lamentações, né? Que é muito comum nesse momento. Vocês estão aguardando para que, se uma criança precisar. É muito importante que durante esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, que vocês procurem ser felizes agora, né? Para que vocês não criem uma expectativa de que vocês só ficarão bem, realizados e felizes quando o filho chegar. Isso não deveria acontecer nem para o filho biológico. Mas na adoção, e essa é uma das especificidades da adoção, é que essa criança vai demandar mais de vocês, porque ela vem com uma história difícil, e vocês vão precisar olhar para isso, né? Então, cuidado com as lamentações. Vocês precisam dizer: eu estou aguardando, e quando uma criança precisar de mim ou precisar de nós estaremos disponíveis. Mas enquanto isso não chega, gente, tem muitas coisas que a gente não pode fazer com o filho. Procurem as coisas, vão fazer sabe assim, sei lá, a gente não pode escalar o Everest com o filho, tô brincando. Mas tem muitas coisas que vocês devem aproveitar esse tempo, né?
sabe? Com o cônjuge de vocês, na vida, né? E realmente compreender que na adoção, os pais, eles precisam estar nessa postura, sabe? Nessa postura de aguardar e de se colocar disponível. Porque o que que acontece, gente? Imagina assim, o que que acontece com a gente quando a gente tem essa postura de, né, de esperar a vida, de esperar pela criança para a gente ser feliz, né? Para quando a criança chegar, você se realizar e poder então ter a vida que você queria ter. O que que ocorre, né? Quando eu lamento e tô exausto, amargo, né? Com essa espera e com a demora. Quando eu quero que essa criança sirva a mim e não que eu sirva a ela, né? Então, durante a postura de quem está esperando pela criança que vai te servir, vocês podem ter certeza, gente, que é a ansiedade que vocês vão viver, frustração. E quando a criança chega, como é que vocês estão? Infelizes, vocês estão bravos, vocês estão frustrados. E como é que vocês vão poder lidar com a dificuldade que a criança, que um filho traz quando ele chega? A adaptação, quando o filho chega na vida da gente, é muito difícil, gente. Muito difícil. Tanto no filho biológico quanto no filho adotivo. Um filho, quando chega na vida da gente, não faz vários loopings na nossa vida, né? E como que, se eu procuro olhar para a minha vida, aceitar a minha vida, respeitar a minha vida como ela é, como eu consegui fazer até hoje, né? E como eu continuo conseguindo. E eu me alegro se eu estou aguardando uma criança, se ela precisar de mim. Se eu permaneço nessa postura, quando o filho chegar, eu fico bem na vida, né? E quando o filho chegar, eu sou um pai e uma mãe feliz. Esse filho, ele não vem para me recompensar de nada. Até porque isso não vai acontecer, tá, gente? Esse filho vem para agregar. Esse filho vem para somar, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre esse tempo e sobre esse momento de espera. E a gente deve abandonar essa espera. É a proposta que eu estou trazendo hoje para vocês, obviamente, pensarem, para vocês amadurecerem isso, né? Então, para isso, eu preciso concordar com a minha história, parar de brigar com o tempo, parar de brigar com tudo. E principalmente, né, gente, daquilo que não saiu dentro das minhas expectativas. Perceber que as expectativas foram criadas por mim. A vida não está servindo a mim, o mundo não está servindo a mim. Eu é que estou servindo a vida. Eu é que estou servindo ao mundo. Mas percebam o tanto que vocês, como adultos, são potentes, o tanto que vocês são capazes de lidar com a vida como ela é. Parafraseando novamente Nelson Rodrigues. A vida como ela é. E é tão bom quando a gente pode olhar para a vida como ela é, para a nossa realidade e perceber, e olhando, vou olhar de novo para vocês, né? E perceber que não tem nada de errado com a vida de vocês. Nada. A vida é assim, né?
Porque senão, sabe aquela história, né? Assim, aí eu vou voltar de novo para os contos da carochinha, tá, gente? Vocês podem achar que isso não atua em vocês, mas atua. Até hoje a gente veste as menininhas de princesa e fica esperando o príncipe. Você viu a história do castelo, né? Então, a gente, quando casa, e casar, a gente é feliz para sempre, né? E aí a gente olha para nossa mulher ou para o nosso marido e diz: cadê a princesa? Ou cadê o príncipe, né? E às vezes a gente vê um sapo ou a gata borralheira, né? Então, assim, o que que eu fiz de errado? O que que aconteceu com a minha história? Que ela não deu certo, né? E isso nos frustra. E a gente fica esperando compensações, né? E essas compensações é como se alguém, e aí corre o risco da gente também se vitimar nesse processo, e esse é um risco terrível, muito grande, porque a vítima, né, nesse processo, gente, é a criança, nesse processo de adoção. Essa criança, ela perdeu a sua família, ela tem um luto, ela traz uma dor, e nós precisamos acolher, mas para a gente acolher, a gente precisa estar bem. E vocês, essa preparação tem a ver com isso. Então, quem abre sua mente, né, e seu coração para a vida, vai entrar e quer entrar nesse projeto, vai experimentar algo único. Agora, esse algo único, eu falo experimentar porque eu não tenho palavras para traduzir para vocês isso, gente. Eu ganhei uma filha por adoção. Eu ganhei uma filha de uma família que eu nem conheço. De alguém que me deu um filho e eu nem conheço. E eu fiz dessa pessoa a minha filha. E a amo como minha filha. E hoje eu olho para as pessoas, eu olho para qualquer pessoa e penso, a minha filha poderia ter vindo daquela pessoa. E isso amplia o universo para mim, porque eu penso, e a partir disso eu passo a querer bem todas as pessoas, pensando que qualquer uma daquelas pessoas podem ser parte dela. E por amor a ela, eu amo também essas pessoas. E os filhos, naturalmente, a gente já tende naturalmente a querer um mundo melhor para os filhos. E a gente já tende naturalmente a criar alguns esforços, olhares para ajudar na melhoria do mundo. Mesmo quando a gente, para muitos, podem parecer equivocado, essa melhoria, obviamente, tem a ver com o olhar de cada um. Sim, né? Mas o universo da adoção amplia isso de uma forma que eu não posso descrever. Vocês precisam de viver e perceber isso. Porque, embora eu olhe para minha filha e eu não fico pensando que ela é adotiva ou que ela veio, mas em alguns momentos eu gosto de pensar nisso. Eu gosto muito de pensar nisso. E compartilho às vezes isso com ela também, sabe? O tanto que esse amor por ela me ajudou a ampliar o meu amor pelo outro, a querer bem a todos, né? E isso é algo muito precioso que a adoção nos dá. Então pensem sobre tudo isso, né? E ainda mais, né, gente, a gente pensar que tudo que é bom também leva um tempo, não é verdade? Então, estou propondo algumas coisas para vocês, né? Parem de brigar com o tempo. O tempo não está nem aí. Nem aí. Não se preocupem com o tempo. Se preocupem com como vocês querem viver esse tempo. Porque todo tempo é muito precioso. Muito precioso. E o tempo que vocês vão estar com os filhos de vocês. Porque na nossa realidade, esses filhos vão chegar. Porque na nossa realidade,
né, onde a gente tem uma distância social muito grande, onde a gente tem muitas dificuldades, né, ainda para a gente superar, para a gente poder lidar, a adoção ainda é um caminho possível e ela ainda é uma solução para muitas crianças, né? Então, vocês são muito necessários, são muito importantes. Então, esse filho vai chegar. E aí vocês vão ter o tempo com eles. Mas o tempo, gente, sempre precisa ser bom. O único tempo que existe é agora, é hoje. Eu já acompanhei processos em que as pessoas, infelizmente, porque a morte, que é outro tabu para todos nós, na nossa cultura, né? Ela existe para todo mundo. Não existe só uma idade para que as pessoas possam partir, né? A gente está vendo isso, inclusive, na pandemia, né? Nesse momento que não são só os idosos que estão partindo. Então, a morte ela chega em qualquer tempo. Eu já acompanhei processo, inclusive, que ele teve que ser, que ele foi concluído, né? De adoção póstume, né? Que um dos cônjuges faleceu durante o processo e o tempo foi pouco, né? Com o filho. Mas o tempo existe e esse tempo é agora, né? Não deixe que esse tempo maltrate vocês, né? E a gente vai cuidar para que o tempo também não maltrate as crianças, para que elas não esperem por vocês, né? Então, a vida, né? Ela tem muitas etapas. Então, tudo tem a ver como a gente lida com essas etapas e como a gente quer viver cada etapa da vida, né? E a gente pensar que pode ser um privilégio, uma alegria, a gente poder permanecer na vida e como a gente quer permanecer na vida, né? E eu vejo ainda que nesse momento que todos nós, de alguma forma, né, estamos tentando nos cuidar para poder permanecer na vida, né? Isso é um momento que nos dá uma grande noção, né, desse valor da vida e do cuidado necessário, como a gente deve cuidar, não só da nossa saúde, mas da forma como a gente está vivendo, né? Então, seja lá qual for o tempo, que ele seja bom, né? E aí eu quero indicar para vocês também o livro, né? Um dos meus livros favoritos da adoção, que são As Dores da Adoção, do psicólogo, meu querido amigo Luiz Schettini Filho, que é também um colega, um psicólogo pernambucano, e ele teve a coragem de escrever um livro, coragem, gente, porque é exatamente isso, né? Falando disso que a gente está falando aqui. Porque é claro que todos nós queremos colo, nós queremos que as pessoas nos embalem e digam, né, vai dar tudo certo, a vida, né, não sei o quê. E não, vai dar tudo certo se eu fizer, vai dar tudo certo se eu cuidar, vai dar tudo certo com a minha responsabilidade, com o meu compromisso na vida. Se eu busco conhecimento, se eu busco autoconhecimento, né? Então, isso é o cuidado, porque nós também temos as nossas dores. Nós temos muitas dores. Então, que o tempo também seja a favor de que vocês tenham tempo de cuidar enquanto vocês aguardam pelo filho querido, enquanto para que eles encontrem os pais que já estejam olhando para suas próprias dores, para que vocês tenham tempo de cuidar e melhorar a relação que vocês têm com o cônjuge, que vocês tenham tempo de cuidar e melhorar a relação com os seus pais, porque quem quer ser pai e mãe e quer ser um bom pai, uma boa mãe, precisa cuidar também da relação com seus pais.
né? É muito difícil, e olha, são 30 anos de clínica, tá, gente? Muito difícil a gente ter uma boa relação com os nossos filhos se nós não temos uma boa relação com os nossos pais. Então, que vocês tenham tempo também de cuidar disso, né? Alguém quer contar alguma coisa, gente? Ajudar aí, algum relato, alguma historinha, para ilustrar o que eu estou falando? Queria te falar, Marisa, aqui é a Tati, tá? Com o Rogério, que a gente administra a sala. A gente deu algumas risadas aqui com coisas que você falou, porque nós somos pais de 2 crianças, um menino, a maioria sabe aqui, de adoção tardia, que ele chegou de 10 para 11, e da menina que chegou com uns 6 para 7. Então, eles são irmãos biológicos, chegaram em momentos diferentes, mas você falou coisas muito pontuais e verdadeiras, assim, que, tipo, a adaptação é muito difícil, esse período da pandemia é muito difícil, né? Voltou, teve coisas que a gente conseguiu andar há um ano atrás e por causa da pandemia retrocedeu. Essa coisa do o casal se separa, né, Saulo? O casal se separa depois da adoção. Realmente é uma coisa que a gente nunca brigou, a gente é um casal que é tranquilo, e de repente a gente se viu brigando. E a gente ainda consegue se olhar e falar, que a gente está brigando por uma coisa que a gente não deve brigar, entendeu? Porque a vontade de estar junto é maior, mas as crianças fazem com que a gente brigue, assim, sem querer. Sim. Quando a gente vê, a gente está discutindo porque ele não concorda do jeito que eu conduzi a situação, ou eu não concordo do jeito que ele conduziu a situação. Exatamente. Você citou do N with E, talvez as pessoas não entendam, mas eu assisti o N porque o meu filho mais velho tem vários gatilhos. E eu não entendia os gatilhos psicológicos que ele tinha. E eu assisti o N 2 temporadas num fim de semana, ou seja, eu virei à noite, porque eu comecei a ver primeiro na primeira temporada e na segunda os gatilhos que ela tinha psicológicos. Só que o personagem da Anne vai para o lado lúdico, para o lado quase poliana da coisa, né? Ela sofre horrores e tem os gatilhos, vem a memória e ela reage de uma forma com a pintura, com a literatura, vendo o lado bom da força. Aqui é o contrário. Aqui meu filho tem os gatilhos e reage na pior da agressividade que você possa imaginar. Então, o N, essas séries parece bobagem a gente assistir e tal. Maravilhosa. Mas ajuda a você entender a realidade, né? Tipo, This Is Us, a gente não assistiu ainda, por falta de tempo. Mas a gente está vivendo um momento muito difícil com o nosso filho. Muito difícil. Que está desgastando a gente como pessoa. E aí, quando você começou a falar, eles criam um plano para devolver as crianças... Vocês já criaram vários, né? A gente já criou vários! Aí a gente falou aqui, vamos assistir esse fim de semana de madrugada! Não, eu já falei isso, gente. Eu me lembro também, meu marido falou assim, você quer que devolva? Eu falei, pega essa criatura e leva ela para bem longe, bem longe. Ontem a gente fugiu. É coragem dizer isso, né, gente? Porque ninguém quer devolver, não. Não, e ontem a gente pegou o carro e fugiu deles. A gente foi dar uma volta na padaria e voltou, porque a gente não estava aguentando. Questão de sobrevivência, né? Não é só criança grande. Não é. Olha, mas deixa eu... Eu trancado em casa com uma criança de 3 anos e tem hora que eu quero sumir e vem papai, 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 você quer... Mas eu posso falar uma coisa? A gente tem um biológico que tem 5 anos e a gente já pensou em devolver ele para algum lugar também. Então, assim, gente, eu só digo o seguinte, olha, às vezes a gente tem vontade de pegar o filho e jogar pela janela. A gente só não pode jogar, tá? Só não pode jogar. Pois é, mas vocês...
Então, não tem problema, gente. É isso que a gente precisa desmistificar, né, na nossa humanidade também, para não achar que as coisas estão dando errado com a gente. Eu me lembro uma vez que eu fui um dos lanchinhos assim né, do intervalo do trabalho, e aí eu cheguei na lanchonete e chegou uma mulher com um carrinho, um bebê bem pequenininho, né? Aí eu olhei assim para o bebezinho, falei, ai, que bonitinho, né? Mas, assim, ele não tinha um pouquinho mais de um mês, ou nem um mês, sei lá, mas bem pequenininho. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, é uma fase que dá tanto trabalho, né? Ela começou a chorar, desabou a chorar, sabe? Aí ela desabou a chorar, aí eu falei, calma, querida, olha, confia em mim, vai passar, entende? Mas aí, só para contar, né, gente, que é assim, né? Deixa eu um instantinho, peraí. Algumas pessoas entraram atrasadas e eu preciso que desculpa repetir isso para quem já ouviu, tá, gente? Mas porque muita gente entrou atrasada. Se alguém que entrou atrasado está aqui no processo de preparação para habilitação, eu preciso que mantenha o vídeo aberto e que nós possamos ver você na câmera. Tem muitas pessoas com o vídeo fechado, tá? Desculpa, Marisa. Então, olha só, gente, eu estou vendo mais ou menos o horário aqui. Então, eu fiz um checklist aqui para vocês, tá? Vou passar aqui um checklist. Então, coisas importantes nesse tempo em que eu aguardo, né? Que tem a ver com o processo de adoção. Então, realize desejos que com o filho fica mais difícil. É agora, gente, porque depois que o filho chegar, acabou. E aí não sabe se quando. Né? Então é agora. Se vocês têm vontade de fazer uma viagem, se ela é cara, uma viagem romântica, sei lá o quê, ou desenvolver um projeto, construir, sei lá o quê, é agora. Cuidem da saúde, para que vocês possam ficar com os filhos. E da coluna, tá, gente? Abdominal, fazer bastante abdominal para fortalecer a coluna, viu? Porque ela vai acabar, tá? Ela vai acabar. Então, preparem. Eu tô falando sério. Vocês estão rindo, mas eu tô falando sério. Tô dando a dica, hein? Tá? Aprenda a falar de adoção. Nesse tempo, frequentando os grupos, aprenda a falar de adoção. Tá? Vocês, como o Saulo estava falando no início, vocês agora são protagonistas dessas histórias. Né? E vocês precisam falar. Vamos parar de sussurrar a adoção, como se a adoção fosse problema. Tá, gente? A adoção pode ser uma linda solução. A adoção é uma história de vida, como qualquer outra história. Lembra? Não existe uma história engessada, não existe uma história padrão, não existe uma história idealizada. Existem muitas histórias, muitas, todas são vidas, está tudo certo. Na adoção também está tudo certo. Vocês já se perguntaram, né, se ter um filho por adoção seria melhor do que ter um filho por biológico? Não sei. Minha filha, uma vez, porque como eu tenho filho biológico, ela me fez essa pergunta, achei maravilhosa a pergunta dela. Né? Então, mas tudo é a vida que a gente pode viver, não tem outro jeito, gente. E a vida que a gente pode viver não está errada, é vida, é a vida. Né? E as histórias são todas maravilhosas, as histórias de vida são todas maravilhosas, são todas histórias de vida. E todas as histórias têm muito amor, todas as histórias têm muita dificuldade, então aprendam a falar de adoção. Aprender a respeitar as histórias, a história de vocês, as histórias das crianças, aprender sobre julgamento, né? Porque a família biológica vai ser julgada. Vocês não precisam julgar mais. Vocês são livres em relação a isso, e isso é maravilhoso. Né? Vocês não precisam julgar os pais que deram a vida aos filhos de vocês. Né? Eles são tão importantes quanto vocês, porque sem eles vocês não teriam esse filho. E sem vocês esse filho não poderia seguir. Né? Então eles também fazem parte. Entender que seu filho vai vir de uma origem humilde, difícil, né? Porém, desse lugar vocês vão ganhar um presente, né? Talvez o presente mais importante da vida de vocês, que é um filho. Então, por isso a gente precisa respeitar essa história
e compreender essa história sem julgamento. Isso é muito importante para a relação que vocês vão ter com o filho de vocês, e essa é uma relação para a vida toda, né? Percebi ainda que uma história difícil, que essa história vai transformar a vida de vocês, né? E a partir disso, aquilo que eu falei com vocês, né? Vocês vão poder olhar para a vida, para o outro, com mais empatia, igualdade. E tem coisa mais maravilhosa do que isso, gente? Não tem. É uma experiência única, né? Vocês precisam se preparar financeiramente, porque filho dá despesa, viu? Vou dizer isso para vocês, é muita despesa. Então vocês têm que se preparar. E olha, não tem ninguém, não tem nada melhor, não tem criatura que faça mais a gente ganhar dinheiro do que um filho, que a gente precisa. Entende? Então, por causa do filho, a gente vai à luta, entende? E a gente consegue dinheiro, né? Então vocês precisam se preparar financeiramente, já pensando nele. Não estou falando de luxo, né, gente? Não estou falando de nada, mas da vida que vocês merecem e o filho de vocês também merece, né? E conheçam o processo jurídico, tá, gente? A adoção, ela é um processo jurídico. Vocês precisam conhecer também sobre esse processo. E tudo isso que eu falei aqui para vocês leva um tempo. Então, aproveitem o tempo de vocês, sejam felizes agora, porque vocês merecem, cada um de vocês aqui merece viver bem agora, com ou sem filho, mesmo que com filho vai ser melhor, gente, é diferente, tá? É diferente, não é sobre ser melhor ou pior, né? Com filho é diferente. Então, sejam felizes agora, tá? Cuidem de vocês. Cuidem da saúde emocional de vocês, da saúde física de vocês, cuidem das relações de vocês, né? Para vocês ajudarem o filho de vocês a lidar também com a história deles. Se vocês não estão conseguindo lidar com as suas, vocês não vão conseguir ajudar o filho de vocês a lidar com a deles. Então, usem esse tempo, né? Saiam da fila, saiam da espera, saiam da lamentação, né? Se coloquem disponíveis, adotem essa postura se vocês acham que foi bom que eu trouxe para vocês pensarem, né? E sejam felizes agora. E eu que desejo a todos vocês e aos filhos de vocês também. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa e compartilhar. Só um instantinho, Saulo. Eu queria compartilhar os livros, né, para indicar, que eu também fiz parte. Eu acho até que Silvânia também está aí, que eu tô vendo, Silvânia aí também fez parte. Sil! Tá aí também, né? Que é do Sávio Bittencourt e da Bárbara Toledo, do Quintal de Ana. Esse livro também é muito importante. Tem o Guia da Adoção, né? Da Cíntia Ladvocat e da Solange Joana, né? E todos do Sávio Bittencourt, todos do Schettini, também, da Lídia Weber, né? Da Alia também. Leiam, gente, leiam, né? Usem todo esse tempo, que esse tempo seja a favor de vocês, sempre a favor de vocês, né? E nunca contra, não permitam. E quem vai decidir sobre isso são vocês, lembre-se disso. E eu torço para que vocês sejam felizes, cada um de vocês merece, viu? Vocês merecem ser felizes agora, com ou sem filho, mas que vocês sejam mais felizes ainda quando o filho de vocês chegarem, né? E não se esqueça que eles vão dar muito trabalho, mas mesmo assim, quando eles dormirem, vocês vão amar eles profundamente, tá? A gente ama principalmente quando dorme. Quando dorme profundamente, o amor transborda. Obrigado, Marisa. A gente vai abrir agora para a conversa. Eu só queria fazer alguns acréscimos. Gente, com essa fala brilhante da Marisa, vamos refletir. Nós estamos aqui porque queremos qualquer criança? Não. Nós queremos os nossos filhos. O nosso filho ou a nossa filha. E o nosso filho, a nossa filha, não é qualquer criança. E eu tive a certeza do que eu estou falando para vocês quando o meu tempo chegou e o telefone tocou para mim e eu recebi o Teodoro.
eu não recebi qualquer criança, eu recebi o meu filho. E eu precisei esperar o tempo que foi necessário para que esse encontro entre eu e o Teodoro acontecesse. Então, Marisa foi brilhante nesse sentido. A gente precisa abraçar o tempo como um bom irmão, um irmão que nos ensina a refletir, a nos preparar, né? a preparar o coração como um ninho, né? Para esse filho, para essa filha que chega. E sair daqui dessa reunião hoje certo de que a ansiedade e a pressa, estou aproveitando fala da minha amiga, não é boa conselheira, tá? Eu entendo vocês quando vocês chegam nos grupos aflitos, querendo informação, quando vocês me ligam e me chamam toda hora pelo Zap. Por favor, me perdoem quando eu falo para vocês, calma, a gente vai falar sobre isso, vocês vão ouvir falar sobre isso. A única coisa que vocês precisam ter no coração é disponibilidade para aprender e para ouvir sobre adoção. Então, coloquem como rotina, como aquele remedinho mensal, aquela pílula de sanidade mental, as reuniões nos nossos grupos de apoio à adoção. Então, toda primeira sexta-feira do mês é a reunião mais importante de vocês a partir de agora. Antes, durante e que seja eterno, né? A adoção, tá? Então, toda primeira sexta-feira do mês, vocês vão ouvir falar um pouquinho sobre adoção. Não importa que passe as 4 reuniões obrigatórias, é importantíssimo isso, gente. Nós acompanhamos inúmeras histórias de famílias. E nós sabemos as histórias que a gente diz que são histórias de sucesso, onde aqueles laços realmente se solidificaram e foram famílias que se permitiram caminhar conosco e trocar conosco essas experiências adotivas e afetivas, tá bom? Está aqui a Silvânia Morani, nossa mãe, que também tem experiência com isso, que não me desmente sobre a importância da frequência nos grupos. Eu sou reflexo disso, da importância do Rosa na vida de qualquer um. Bom, já me emocionei, porque nem o Rogério. Não posso falar que eu choro. Falo do Rosa, eu choro. A importância, gente, de um grupo de apoio na vida da gente. Falar sobre isso, a importância do Rosa, antes de abrir para a gente conversar. O Cor está mudando de logo. Não sei se vocês notaram, no Zap já mudou, no Instagram já mudou. A gente está fazendo as mudanças aos poucos. E nós mudamos a logo por quê? Porque a logo, quando ela foi feita por uma voluntária, ela tinha uma parte maiorzinha do coração vermelho. Lógico, o coração é vermelho. Só que o nosso coração tem o rosa como a cor mais importante nessa matiz de cores, né? Ai, que fofo! Engasguei de novo. Então, a gente mudou a logo do Cores da Adoção para colocar o rosa como a cor mais importante. E vocês vão ver essa mudança da logo. A gente vai celebrar isso como um presente do 4º ano de aniversário do Cores, que estamos celebrando nessa reunião. Essa reunião é a reunião comemorativa do 4º aniversário do Cores da Adoção. Somos um bebezinho ainda. Uhul! Amores, vamos abrir para a gente dialogar. Nós temos 20 minutinhos para conversar com a Marisa. Então, eu vou pedir para quem quiser falar, levantar a mãozinha para a gente não ficar abrindo áudio que a gente se esbarra. Outra questão, por favor, tem pessoas que ainda não colocaram no chat, não sei nem se vocês estão olhando o chat, olhem o chat durante as reuniões, gente, que não colocaram no chat qual grupo faz parte. A gente precisa saber qual grupo você faz parte. Então, entra no chat, coloca o seu nome. Eu estou vendo aqui, por exemplo, André e Suelen, não sei se vocês já botaram ou não, tá? Só estou citando vocês. André e Suelen, grupo tal. Se vocês são Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargens, Baixada de Jacarepaguá, vocês são Cores da Adoção. Se vocês já vieram porque frequentavam Rosa, vocês são Rosa. Se vocês já vieram porque frequentavam Café, vocês são Café. Ou outros grupos, entendam? Tá? Vamos lá, abrindo para conversar. Tem uma pessoa que já tinha marcado, que é a Ana Lúcia. Depois a Clarissa acabou de levantar a mão e eu vi. Então, Saulo, só uma perguntinha. A questão do horário não era 8h30, por isso que eu corri aqui agora para finalizar, não? Foi bom você me corrigir. Nós começamos a sua palestra com 20 minutos de atraso. Tá bom. Tá. Então, eu estou dando mais 20 minutos, tá? Foi bom a Marisa me interromper. Algumas pessoas entraram com atraso, gente. Por uma questão de rigor da vara da infância e para sermos justos com as pessoas que aqui estavam no início da reunião, nós temos uma tolerância de 10 minutos de atraso.
Então, a Marisa começou a falar, eram 19h25. Até 19h35, quem entrou, estamos considerando presença. Quem entrou depois de 19h35, aprendeu, ouviu, se embeveceu de tudo que foi dito, mas a gente não pode atribuir presença para essa reunião, tá bom? Então, Marisa, a gente ainda tem 20 minutinhos para conversar. A ordem é Ana Lúcia, depois Saulo, da Ana Lúcia... A Ana Lúcia, na verdade, eles hoje estavam só como ouvintes, ela mandou um recado para mim. E eles tiveram que sair, eles iam acrescentar uma coisinha na tá. reunião. Então é Clarissa que vai falar agora. Se alguém quiser falar, pode falar no chat ou levantar a mão aí, tá bom? Oi, gente. Então, aqui é a Lígia, né? A Clarissa está aqui do meu lado. Mas, não, tranquilo, que está escrito aqui, lógico. Mas, então, nós estamos cumprindo agora 3 anos, né? Como a Marisa falou, aguardando, né? E eu passei por alguns momentos de me sentir assim, meio como vítima, né? Do tipo, poxa, eu tô esperando 3 anos, parece que eu tô numa gravidez de elefante, sei lá qual bicho tem uma gravidez que pode demorar tanto tempo. E eu já passei por uns momentos de falar com as pessoas assim, eu tô grávida, né? Juridicamente grávida, a gente faz essa brincadeira. Aí até uma vez eu falei com uma amiga médica, ela falou, então é uma gravidez psicológica. Sei lá, começa a surgir umas coisas assim, que é um tempo que é meio estranho, porque às vezes dá ansiedade, aí depois gera até um esquecimento, só parece que não tá acontecendo nada. Aí tem os momentos que eu pensei, a gente pensou, não, pra gente não ter ansiedade, então não vamos nem pensar no assunto. Mas isso também não é bom, porque fica um vazio, assim, parece que a gente não tá se esforçando também para se preparar, né? Aí a gente até ficou um tempo sem participar dos grupos de adoção, e a gente falou, não, a gente tem que voltar a participar dos grupos para perceber que está acontecendo alguma coisa, né? A gente pelo menos está pensando no assunto. Então está sendo assim para a gente. Agora a gente está procurando se informar mais e continuar nos grupos para manter essa chama acesa, né? Não ficar só uma coisa assim, como se a gente tivesse esquecido do assunto. Que bom, hein, Clarissa, que bom que você está trazendo isso, né? Porque é um sentimento e algo que todos vivenciam, né? Essa angústia. Por isso é tão importante a gente pensar junto sobre esse processo, né? E a gente tentar ver que maneiras, né, eu preciso me organizar na vida e começar a pensar esse processo para que eu não entre nessa frustração e não comece a ficar amarga dentro desse processo, né? Então, pensar que ao mesmo tempo, enquanto eu me preparo para me tornar família de uma criança, né, que outros projetos eu também vou tendo na minha vida, que também fazem parte da minha vida, que também me atendem, para que eu também preciso continuar. Então, isso é muito importante, porque se a pessoa tem só como objetivo aquilo, né, é como se estivesse num pé, numa fila, que vai doendo as pernas, vai doendo a coluna, né, não sai do lugar, e você realmente começa a dizer, gente, né, o que eu faço? Né? E você fica sem saída. Né? Perceber que você precisa ir cuidando, né? Fiz aquele checklist, né, para ir cuidando desses aspectos, mas, ao mesmo tempo, a sua vida continua. E a sua vida continua para além de um filho. Então, assim, o que você quer viver ainda na sua relação conjugal? O que você ainda quer fazer na vida? Colocar os seus projetos para caminharem, sabe? Paralelo a isso, entendendo, compreendendo esse processo, né? A gente continua cobrando da justiça esse olhar atento para as crianças, para que elas não fiquem esperando e para que a lentidão não fique nelas, né? Então, por isso, os grupos se mobilizam e convidam quem está nesse processo para reivindicar junto com a gente, né, como na caminhada, como em tantos movimentos que são feitos, né, em todo o Brasil, pelos grupos de apoio à adoção. E, enquanto isso, leva adiante seus projetos. Né? A gente não pode ter como, na vida, um único projeto que é criar filho, gente. Pelo amor de Deus.
né? E sucumbe a gente, isso acaba com o casamento, acaba com tudo, acaba com a vida da gente. Porque os filhos, vou dar um spoiler para vocês. Eles vão embora, tá? Eles vão embora. Quem vai ficar com vocês é o sapão e a gata borralheira. Entende? Eles é que vão ficar com vocês. Então, cuidem. Quem chega primeiro na relação é... Se vocês estão sozinhos, atenção, hein? Entende? Não coloquem filho no lugar do cônjuge. Entende? Isso é uma prisão para vocês e para o filho. Atenção a isso. Entende? Vão cuidar da vida de vocês. Cuidem da vida de vocês. Então, o projeto, sabe, gente? O filho faz parte, tem que fazer parte do seu projeto de vida. Mas ele não pode ser o único projeto, não. Ele é um projeto importante, talvez o maior, mas tudo mais tem que fazer parte. Vocês chegaram primeiro, vocês cuidam da vida de vocês, não é filho que vai cuidar da vida de vocês. Aliás, o filho, se vocês deixarem, ele vai detonar com a vida de vocês, isso sim. Né? Então, percebe, Clarissa, né, que é importante que você dê vazão a muitos outros projetos seus, paralelo a esse. E aí, e pensando, inclusive, porque isso é importante, gente, se isso acontecer. Porque é como se vocês ficassem nesse lugar desejosos né, que alguém te desse essa realização. E às vezes isso é perverso. Porque vocês ficam esperando alguém perder para que vocês possam ganhar. Né? Não é isso. Entende? A postura é se colocar disponível para que se a criança precisar. Percebem? Então vocês precisam viver agora e sempre, mesmo que esse filho não exista, mesmo que esse filho não venha. É disso que a gente está falando. Mais alguma pergunta, gente? Não tem ninguém de mão levantada, ninguém botando nada no chat. Josinete. Josinete. Fala, Josinete. 5 minutinhos. Tem que abrir seu som, Josinete. Eu tenho uns livros, né? E tenho umas colegas que trabalham com bibliotecas de comunidade, né? Me veio uma ideia, de repente, eu levo esses livros que eu tenho, se alguém tiver alguns, a gente leva, faz uma caixa e todo mês vai lá, pega um livro, leva, lê, volta, troca no outro mês. Fica assim uma biblioteca do Cores, né? Acrescentar ao tempo, a fala dela sobre o tempo, né? Que o tempo é essencial na nossa vida, a gente vê o tempo passar, né? Vê o tempo passar. Mas quando a gente lê, a gente conversa, tem tema, né? Tem um tema ali que você conversa, você enriquece. Aí você vai passando, o tempo vai passando, a gente... que é da nossa natureza mesmo, a gente vai passar no tempo. Agora, a qualidade de como nós passamos que é o grande segredo, né? E aí eu tenho uns livros aqui, eu já vou separar, para o próximo mês eu vou levar, tá bom? Aí quem quiser pegar, leva, né? Se o cônjuge não quiser ler, não lê, lê a pessoa, cada um faz do seu tempo da melhor maneira. Né? Viu, Josinete, como é que a adoção já começa a gente a querer fazer movimentos de ajuda ao próximo? É assim. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Jo, adorei a ideia. É uma das coisas que eu vou falar agora na transição entre o pré e o pós. Só que a gente precisa pensar em tempos de pandemia. Acho ótimo a gente começar isso na próxima reunião. Mas o que eu vou te pedir? Bota num plásticozinho, dá uma higienizada no livro, deixa ele fechadinho, que aí a pessoa que chega em casa, higieniza também, né? Mas eu acho importante que o cônjuge leia. Cônjuge, eu sei, gente. Que o cônjuge leia, né? Porque se a adoção não é adoção de uma parte, se as pessoas estão adotando juntas, as duas precisam estar preparadas para isso. Pode ser que não queira ler aquele livro naquele momento. Naquele momento, mas lê em outro. Mas é importante essa preparação. Bom, amores, eu vou aproveitar, antes de encerrar oficialmente essa parte do pré, agradecer a Marisa. Muito obrigado, minha amiga querida.
pela sua presença, por tudo que você contribuiu. Marisa continua com a gente para o pós, tá, gente? Hoje a gente tem essa brilhante companhia dessa psicóloga. Ai, eu que agradeço, me sinto honrada e feliz de ver tanta gente nesse projeto maravilhoso de vida, né, de conhecer as histórias. Muito obrigada a todos vocês, gente. Vocês encontram Marisa Marques nas redes, tá, gente? No Instagram, no Facebook, e o Flor de Maio assim que ele voltar a funcionar. Vamos lá. Eu queria falar com vocês alguns tópicos antes de encerrar a reunião. Eu expliquei para quem estava aqui presente no início a função dos grupos de apoio à adoção. Todos nós aqui somos voluntários. Nós devemos gratidão ao Rogério e à Tatiana por terem bancado essa conta do Zoom, e esse Zoom está permitindo a gente fazer essas reuniões online. Nós devemos gratidão à Érica e ao Alessandro porque cuidam de toda a parte de cadastro do nosso grupo. Gratidão agora a Josinete, que vai ajudar com a caixinha dos livros, da troca de livros. E eu queria já estimular vocês, mesmo que remotamente, virtualmente, sei lá como é que o termo que se usa, mas que estão chegando agora para o Cores, que, por favor, se engajem de alguma forma, porque quanto mais braços tivermos no Cores da Adoção, mais poderemos fazer pelo mundo adotivo. Nós gostaríamos de ter redes sociais que bombassem mais, mas eu não dou conta sozinho de cuidar de Facebook, de Instagram, de conversar com as pessoas. Então, se você tem disponibilidade de tempo, se você vai querer realmente abraçar o mundo adotivo como uma realidade na sua vida a partir de agora, e você pode doar 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia para ajudar o Cores de alguma forma, fala com a gente depois no Instagram, tá? No particular, no grupo do Zap. Tá? Uma ação a gente gostaria de resgatar nesse apoio do voluntariado. As nossas blusas, a gente não tem mais blusas para vender, né? A gente tem uma blusa do Cores, a minha está super desbotada. Eu botei aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente precisa fazer blusas novas. Para fazer blusas novas, tem que ter um capital para prepará-las, né? Para depois a gente poder vender, e o pouco do dinheirinho que a gente adquire com essa venda, a gente compra coisinhas para o Cores, canetas, papéis e coisas que a gente usa nas nossas reuniões. É importante sempre lembrar que assim, o Espaço Lagedo, que cedia ao Cores, também é um parceiro que não cobra nada da gente. Nunca pediram absolutamente nada por água, por luz, por ar-condicionado, pela estrutura dos móveis. Eles sempre foram muito gentis e solidários nesse aspecto. Até nos nossos aniversários, se hoje estivéssemos lá, a gente ia chegar regado com refrigerante, não é, Rogério, Érica? Regado com refrigerante, salgadinho. Eles sempre prepararam festa para a gente no nosso mês de aniversário, porque eles são uma casa de festa. E nunca cobraram absolutamente nada da gente. Então, fazer essa menção, mesmo que eles não estejam presentes aqui, a nossa gratidão a eles por sediarem o Cores. Então, fica um convite à mobilização voluntária. Gente, eu não sei se mês que vem a gente tem reunião presencial, já falei isso no início. Só queria pontuar para vocês que se tivermos reunião virtual, a gente não pode deixar para a última hora para resolver o acesso. Fica muito complicado. Eu e Rogério tivemos bastante dificuldade aqui, entendemos a dificuldade de cada um e tal, mas tivemos dificuldade até de prestar atenção na fala da Marisa, porque a gente ficou resolvendo as dificuldades de acesso das pessoas. Não sei se vocês fazem parte de outros grupos, se vão continuar, porque a maioria dos grupos vai continuar com reunião virtual até o final do ano, tá? Então, o que eu estou falando não é só para o Cores, é para todo mundo. Não deixa para verificar as condições de acesso nas reuniões dos grupos de apoio à adoção virtuais na última hora, porque dificulta para vocês e atrapalha para quem está coordenando também, tá bom, meus amores? Vejam isso com antecedência. As reuniões do Cores, elas acontecem com um link de inscrição, porque a gente faz uma lista de presença a partir desse link de inscrição, e quando você se inscreve, você recebe no seu e-mail o link de acesso, tá? Tem gente que deixou para a última hora para tentar clicar no link de inscrição para entrar aqui. Aí apareceu a tela de inscrição, não vai aparecer a reunião, tá bom? Bom, eu vou dar por encerrado, então, essa primeira fase, que é a fase do pré-adoção. Até aqui nós fizemos palestra e nós conversamos sobre a temática da espera, e essa é a parte que é obrigatória para quem está em processo de habilitação. A partir de agora, a gente vai começar o pós-adoção. O pós-adoção, gente, do Cores, ele é voltado para famílias que já tenham filhos. Mas nós entendemos que nesse momento de pandemia, não tem como a gente não acolher vocês também nessas angústias.
Mas aí já deixando claro aqui para vocês que a gente não vai discutir questões que são da preparação. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Se não quiser continuar, porque já está tarde, porque já tem outra programação, também ninguém vai cobrar isso de vocês. Pode fechar a tela e não tem problema nenhum. Eu vou falar sobre fila de adoção antes de encerrar, mas eu vou dar uma pincelada, porque o Luiz Henrique está com um processo de gastrite sério, começando ali, e eu preciso falar sobre isso antes que ele sucumba e o marido dele tenha que fazer uma adoção monoparental. É o seguinte, gente, fila, não existe uma fila só, tá? Existem filas. O que a gente chama de fila? Quando você dá entrada no processo, esse processo que vocês vão dar entrada agora com esse formulário, vai ter um carimbinho e uma data. Essa data marca o início da sua relação com o Poder Judiciário. E essa data é quem vai determinar o seu tempo, o início do seu tempo, esse tempo que a Marisa falou, tá? É essa data do processo de habilitação que vai marcar o seu início. É por essa data que os processos são tratados. Agora, existe uma fila única, que são de vários processinhos um atrás do outro? Não. Porque se no seu processo de habilitação você tiver dito que só aceita uma criança recém-nascida, menina, saudável, branca, você muito provavelmente não vai ser o primeiro processo a ser puxado daquela lista. Porque esse tipo de perfil demora. Existem crianças brancas, recém-nascidas, saudáveis no Brasil? Existem, mas elas não aparecem antes de 7, 8 anos de espera. Entenderam? Agora, se você já conseguiu desenvolver uma capacidade afetiva e você entende que a sua paternidade ou a sua maternidade não está ligada à etnia da criança, que você entende que as crianças, 80% das crianças em processo de abrigamento não são crianças saudáveis, são crianças expostas a N doenças, são crianças que sofreram violências, abandonos e tem questões desde de nutricional até outras mais sérias, e você está aberto a doenças tratáveis, muito provavelmente o seu processo de habilitação vai ser um pouquinho mais rápido. Aí mesmo que você esteja numa data posterior, vão puxar você antes, porque na sua frente não tem ninguém com seu perfil. Você é aquele perfil que está na data próxima. Então existem filas, gente. Existem filas, tá? Telefone tocando na hora. Só um instantinho. Eu pedi uma entrega de iFood, gente. Aí tocou aqui. Desculpa, que senão a portaria fica me perturbando e eu não ia conseguir. Então, existem filas, entenderam? Não existe uma fila. Então, não entra nessa gastrite, que isso não vai te resolver. Você tem que pensar agora com seu marido qual é o perfil do filho ou dos filhos que vocês querem. Porque isso, sim, vai determinar se vocês vão esperar 6, 7 anos ou se vocês vão esperar 1 ano. Agora, a ansiedade, a pressa não é boa conselheira. Não mudem perfil de criança porque estão desesperados para ser pai ou ser mãe. Por favor. Porque vocês são adultos. E se der errado esse match, a culpa é de vocês, jamais da criança. Então, amadureçam na escolha, saibam bem o perfil da criança ou do adolescente que vocês queiram, para não transferirem para ela e depois tentarem convencer o judiciário de que não estava muito bem, esse adolescente chega em casa querendo mexer na geladeira e comer o que tem. Pense sobre isso. Pense sobre isso. A gente vai falar também sobre perfil em outra palestra. Então, beijo para quem vai.